Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite, meu Deus. Agradecemos teu santo e maravilhoso nome. Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que cuida. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai, que o Senhor conhece todo o nosso corpo. O Senhor nos fez, Deus, todas as coisas, ó Pai, estão debaixo do teu poder, do teu controle, ó Deus. E nós que estamos aí, então, nesse mês, Pai, do Outubro Rosa, na área da saúde, Pai, que está aí para despertar as mulheres, ó Deus, para a saúde, para cuidarmos da nossa saúde. O Senhor sabe, Pai, quantas precisam, Deus, ir até o médico, quantas não têm consciência, noção. Eu te peço que nessa noite, teu Espírito Santo, Pai, venha usar aqui, Deus, a pregadora, a palestrante dessa noite, ó Pai, que ela venha ser guiada pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que teu Espírito Santo venha direcioná-la, Deus. Que coisas venham a ser, ó Pai, faladas, venham a ser, Pai, explicadas, Deus. E que o Senhor venha trabalhar em cada uma de nós, Deus, em nome de Jesus. Quem nos assiste também, Pai, pela internet, pelas redes sociais, ó Pai, venha ser alcançado nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo, Pai, nós fazemos para teu louvor, para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Então, eu quero vou chamar de palestrante, tá? É uma irmã nossa, é a Ilma Grazielli. Pode vir aqui, se eu estiver falando seu nome errado, você vai ter oportunidade de se apresentar aqui também. Uma salva de palmas, gente, para ela. Glória a Deus. Ela que está vindo aí. Ela... Daqui a pouquinho vai chegar o seu microfone, tá? Vou te trazer. Gente, ela é agente de saúde. Se eu errei alguma coisa, você me corrige, tá? Agente de saúde, é psicóloga também, né? Trabalha lá com a nossa irmã Paula, é irmã em Cristo também, né? E vai estar aí passando os conhecimentos dela. Vai ter oportunidade de vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem fazer, não é isso, Paula? Perguntas, tá? E eu vou orar pela sua vida. Nós vamos orar pela vida dela. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor. Pai, nós abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto ela estiver aqui, Senhor, falando, ó Pai, das coisas do Senhor, da saúde das mulheres, ó Pai, o Senhor esteja cuidando de tudo que é dela, ó Pai, da família dela, da saúde dela, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, já repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa dela, ó Pai. E que as bênçãos do Senhor venham alcançá-la no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegando aí. Boa noite, irmãs. É um prazer para mim hoje estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho, né, sobre saúde. Esse tema que é tão importante, que eu gosto tanto. O meu nome é difícil de falar mesmo, viu, pastor? Eu compreendo. Meu pai quis colocar uma coisa chique e colocou Uilma. Mas está tudo bem, viu, pastora? Como a pastora apresentou, eu compartilho da mesma fé que vocês. Já há 18 anos que eu me converti. E foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? Eu creio que tudo que o Senhor fez na minha vida depois veio para agregar e para que eu pudesse honrar o nome dele. E foi por isso mesmo que eu resolvi estudar, me especializar, para poder honrar o nome do Senhor também na ciência. Então, para começar hoje, nós estamos aí, né, no mês de Outubro Rosa. Esse mês eu acho que todo mundo já sabe, né? É um mês que a Organização Mundial da Saúde escolheu para que a gente pudesse intensificar as ações relacionadas à prevenção do câncer de mama. Mas a prevenção do câncer de mama, irmãs, embora a gente tenha um mês rosa para lembrar e para fazer eventos voltados para isso, a gente não pode se ater somente a esse mês, amém? É importante que a gente pense nesse cuidado, no nosso cuidado, no cuidado com as irmãs que estão à nossa volta, todos os meses do ano. Embora esse mês seja para frisar e para lembrar, olha, está se cuidando? Olha, já fez os seus exames? Tô vendo umas carinhas aí de, puxa, tô atrasada com isso, né?
A Organização Mundial da Saúde, ela prevê que depois dos 45, a mulher ela passe pelo exame de prevenção, um exame de imagem pelo menos a cada 2 anos. E aquele exame, irmãs, que é de toque, onde a gente vai apalpando a mama para identificar algum nódulo, esse exame você mesmo pode fazer na sua casa diariamente. E é importante que faça. Não só para pensar em prevenir uma doença, mas também como um autoconhecimento. Bom, mas hoje eu não vou me ater somente a isso não. Eu quero discutir com vocês uma outra área também, sobre aí a prevenção do câncer de mama. Muitas de vocês já sabem, eu imagino, que esse câncer hoje no Brasil é o câncer que mais mata mulheres. Está aí a importância da gente discutir sobre esse evento. Está aí a importância da gente pensar em prevenir, em se cuidar, em nos alertar e alertar as mulheres que estão à nossa volta. Milhões de mulheres morrem no mundo atualmente devido ao câncer de mama. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se essa doença fosse percebida com antecedência. Mas hoje eu quero ir mais fundo com vocês. Eu quero discutir com vocês hoje os fatores que estão associados ao câncer de mama. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Como que eu posso prevenir então o câncer de mama? Eu posso ir lá no postinho de saúde, fazer os meus exames regularmente. Eu posso me tocar na minha casa, conhecer o meu corpo, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso fazer uma atividade física, eu posso procurar ter um sono bacana, né? Tudo isso eu posso fazer para prevenir não só o câncer de mama, mas outras doenças também e outros tipos de câncer. Mas tem um ponto, irmãs, que muitas vezes passa despercebido e a gente não se atenta a eles, que é o fator emocional. O câncer de mama, irmãs, ele hoje é proveniente de uma má alimentação, fator genético, que é aquele que muitas vezes a gente vai herdar, né, de algum familiar, o fator biológico, que muitas vezes o nosso próprio corpo, ele vai desenvolvendo as células cancerígenas, mas também os fatores emocionais. Fator emocional desencadeia câncer de mama. E aí a gente pensa assim, puxa vida, né? Como que eu vou prevenir tudo isso? Como que eu vou tapar aí todos esses fatores para que eu não venha desenvolver um câncer ou qualquer outro tipo de doença? Cuidando do nosso fator emocional. Quando eu falo do fator emocional, irmã, eu estou falando daquele sentimento, das emoções. Quantas de nós, às vezes, a gente passa a vida sem saber como cuida de uma emoção, o que é isso, né? Quando eu falo de emoção, eu estou falando daquele lugar, daquele afeto, daquele sentimento que eu tenho, que ele é rápido, ele é passageiro, mas que me afeta de alguma forma. Por exemplo, a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, tudo isso são fatores emocionais. E se eu não cuido disso, se eu tenho algum desequilíbrio nesse fator emocional, isso vai atacar profundamente o meu sistema imunológico e as doenças surgem. Esse é um fator para o câncer de mama. Muitas de nós, irmãs, passamos a vida, né, guardando emoções ruins, reprimindo emoções. Muitas irmãs, às vezes, sofreram um trauma lá na infância, né, lá quando tinha 5, 6 anos de idade, e guardou aquilo a vida inteira. Nem o maridinho dela deu conta ainda do que ela está guardando um trauma. E aquele trauma, irmãs, ele não fica lá dentro paradinho, não. Ele fica lá dentro sendo remoído. Inconsciente. Estou vivendo a minha vida, trabalhando, e não me dei conta de que eu estou remoendo um trauma que eu vivi lá atrás. E vocês acham que o corpo não sente? O corpo sente. E chega uma hora que essa conta chega. E essa conta ela é transformada num câncer. O nosso corpo, irmã, é uma coisa muito interessante. Por quê? Nós temos a mente e temos um corpo. Elas são indissociáveis. Mente e corpo andam ligadinhas.
Podemos pensar no corpo assim. O corpo é uma máquina que funciona, que dá conta, que produz, e a mente é o escritório dessa máquina. É a mente que controla essa máquina. É a mente que regula essa máquina. É a mente que cuida dessa máquina. Se a minha mente não está bem, tem como o meu corpo estar? O meu corpo vai estar regulado? Não. Quantas de vocês, irmãs, não passou por alguma situação difícil um dia e no outro dia amanheceu resfriada, gripada, com dor de cabeça, com enxaqueca? Porque a nossa mente está ligadinha com o nosso corpo. Aquela emoção que eu não consigo elaborar, que eu não consigo tratar, ela vai ser expressa no nosso corpo. O nosso corpo, irmãs, é como se fosse o palco. Como se fosse esse lugar. E é nesse lugar, no palco, que vão ser expressas as angústias, as dores, os traumas, as emoções desreguladas. Tudo isso vai ser expresso no corpo. Tem uma frase muito interessante, que a gente usa muito na psicologia, que ela diz o seguinte: quando a boca fala, o corpo grita. Desculpa, irmãs, uma correção. Quando a boca cala, o corpo grita. Aquilo que eu não falo, aquilo que eu não expresso, aquilo que eu não verbalizo, aquilo que eu reprimo, o corpo vai falar. Ele vai gritar uma hora. Eu posso passar a minha vida inteira guardando aquela emoção reprimida que eu vivi lá atrás. Mas chega uma hora que o meu corpo vai gritar. Ele vai gritar através de uma doença psicossomática. O que é essa doença psicossomática? É uma doença psicológica que foi desenvolvida no meu emocional e o que o meu corpo expressa. Eu acredito que muitas de vocês já tenham passado por algo parecido. Sabe aquelas artrite, tendinite, sinusite, rinite? Tudo isso é doença psicossomática. Você pode pensar assim, não, mas é uma poeira que causou alergia lá em casa. Pare e pense um pouco. Será que o meu emocional está bacana? Será que eu vivi alguma coisa que me afetou de alguma forma? É muito provável que sim. É muito provável que sim. As doenças autoimunes, tudo isso são doenças psicossomáticas. O fundo delas, a base delas é emocional. Por isso que eu achei tão importante compartilhar com vocês hoje, em um mês em que a gente está discutindo a prevenção do câncer de colo de mama, a gente pensar um pouco sobre o fator emocional que está desenvolvendo aí nesse fator. O seu psicológico, irmã, ele afeta, ele pode ser porta para uma doença e até mesmo para um câncer. Todas as vezes, irmãs, que eu passo alguma coisa muito difícil de elaborar, eu tenho um sentimento que eu não compreendi, mas que me incomodou e eu segui. Eu passei por cima daquilo e continuei vivendo a minha vida. Inconscientemente, aquele sentimento fez registro na minha mente. E se eu não falo, o meu corpo vai gritar. Como então que eu lido com isso, assim? Porque fica parecendo algo difícil, né? E aí, como que eu vou lidar com esse emocional, então? Como que eu vou fechar esse fator para não desenvolver um câncer ou qualquer outra doença psicossomática? Cuidando das emoções. Irmãs, cuidar das emoções não é uma coisa difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Nós, eu costumo falar, mulheres cristãs, nós temos um privilégio muito grande. Por quê? Aqui dentro, nós construímos amizades que são verdadeiras, que são fortes. Amizades que você pode contar. Uma liderança que você pode contar. E aí, todas as vezes que você passa aquela situação difícil, ou aquele trauma que você sofreu lá atrás, vem bater na sua porta, conta para alguém, conta para uma amiga, compartilha a sua dor, aprenda a compartilhar a sua dor. É muito importante que você tenha uma amiga confidente mesmo, aonde você possa se abrir, falar daquilo que dói,
falar daquilo que incomoda, falar daquilo que você já viveu, das vivências ruins, das boas também. Porque a emoção, irmãs, desequilibrada é que causa imunidade baixa, que causa doença. Não existe emoção ruim ou boa. Porque às vezes a gente pode pensar assim, eu tenho que compartilhar só quando eu fiquei triste, frustrada, traumatizada. Não, eu também tenho que compartilhar quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu recebi uma bênção. Porque isso me ajuda a regular as minhas emoções. Se eu tenho uma emoção regulada, eu fecho esse fator aí para desencadear uma doença. Um outro ponto que é interessante, que nós também somos privilegiadas dentro da casa do Senhor, é que nós podemos contar no altar as nossas dores, né? Tem pessoas, irmãs, não estou menosprezando a ciência, tanto que eu faço ciência. É claro que tem casos que a gente precisa procurar mesmo um profissional especializado para falar dessas dores. Porque tem dor que a gente não consegue nem nomear. Como que eu vou falar dela, né? Em casos muito específicos, a gente precisa sim contar com uma ajuda profissional. Mas tem casos, irmãs, que chegar no altar e falar para Deus, cura. Porque quando eu tenho a oportunidade de verbalizar aquele sentimento que eu reprimi, ele sai. Quando sai, o afeto que estava coladinho com ele sai. E aquilo alivia. Eu deixo de reprimir. Sem contar que Deus é doidinho para ouvir problema, né, irmã? A gente fala, a gente recebe cura. A gente fala, a gente recebe cura. Uma outra forma da gente regular as nossas emoções, irmãs, é pensando sobre elas. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que tem coisa que a gente quer mais esquecer mesmo. Eu sei que tem situações, dores, lutas que a gente quer passar por cima. Mas eu vou te contar uma coisa. Passar por cima, seguir a vida, não resolve a dor. Ela vai continuar ali no seu inconsciente. Uma hora ela vai gritar. O que eu faço então? Eu acolho essa dor. Eu acolho esse sentimento. O que é acolher? Parece que eu vou guardar ele no bolso, né? E vou ficar vivendo com ele. Não. Quando eu digo acolher, irmãs, eu estou dizendo que eu vou compreender o que eu estou sentindo. Eu vou compreender por que eu senti. E isso é acolher. Por exemplo, eu tive uma emoção diferente. Nossa, tive uma chateação que mexeu muito comigo. Eu vou guardar aquilo, irmãs? Não, aquilo pode virar uma doença. Então eu vou entender o que aconteceu. Poxa, o que aconteceu? Foi uma palavra. O que eu senti? Eu senti raiva. Amém, eu senti raiva. Quando eu jogo luz sobre aquele sentimento, quando eu jogo luz sobre a emoção, eu estou acolhendo ela. Eu estou compreendendo ela. Eu estou dando lugar para ela. Quando eu dou lugar, eu não reprimo. Eu aprendo a lidar com ela. Porque as emoções são importantes. Se não tivéssemos emoções, seriam como robôs. A gente não ia sentir nada. Nós poderíamos estar num culto como esse e não sentir a presença de Deus. Não íamos sentir nada. Então as emoções são importantes. Mas mais importante ainda é aprender a lidar com elas. Amém, irmãs? Um outro ponto que é muito importante a gente pensar, sentir uma emoção. O que eu faço com ela? Está muito forte, é uma dor muito forte, é muito pesada. Eu posso transferir aquela emoção para um outro alto. Por exemplo, vocês já viram assim aquela pessoa que sofreu com uma dor, com uma doença. E aí ela padeceu com a doença. Depois ela vai lá e abre uma instituição para acolher pessoas que tiveram a mesma doença. Ela transformou a emoção que ela teve, que foi uma tristeza, em algo bom. E isso traz equilíbrio nas emoções. Isso traz cura. Então, irmãs, é extremamente importante que eu aprenda a me conhecer, a conhecer as minhas emoções, a conhecer os meus sentimentos, para que eu possa lidar melhor com eles
e que eles não virem assim uma doença psicossomática. As doenças psicossomáticas, irmãs, como eu citei para vocês, os mites da vida, todos eles diminuem muito a nossa imunidade. Eles são adoecedores demais. E quando a minha imunidade está baixa, eu sou porta fácil para as doenças. E o câncer é uma delas. Tem um estudo recente, muito interessante, feito aqui no Brasil, que ele descobriu o seguinte: todas as mulheres que adoeceram na década de 2000 até 2010 com câncer de mama, quando elas foram entrevistadas, descobriram que elas guardaram a vida inteira dores, traumas vividos lá na infância. Já imaginou o que é isso? Muitas delas, quando eram perguntadas, nem se davam conta que guardavam as coisas. Para a gente chegar a um ponto desse, precisa ter autoconhecimento, né? Precisa conversar com a irmãzinha e contar como que foi a infância. Precisa conversar com Deus e contar daquilo que a gente guarda. Às vezes é uma palavrinha que foi mal colocada. Às vezes foi um ato, uma frustração. Às vezes foi um abandono, uma decepção, uma traição. Nós, mulheres, fazemos muitas memórias de sentimento. Isso é muito comprovado. Por um lado, é bom que, por exemplo, se você está num ambiente gostoso, você vai guardar aquilo para o resto da sua vida. Experimentou uma sensação boa, um afeto bom, uma troca boa com alguém, você vai fazer memória e vai guardar. Por outro lado, se você experimentou uma emoção que foi difícil, um sentimento que foi difícil, você vai fazer memória daquele sentimento, vai fazer memória daquela emoção e vai reter aquilo. Todas as vezes que eu retenho, o corpo fala. Todas as vezes que a boca se cala, o corpo grita. Então, irmãs, a gente está aqui nesse mundo e é inevitável que a gente experimente frustrações, tristeza, medo, angústia. Mas é importante que eu aprenda a lidar com essas emoções. Então, como que eu aprendo a lidar? Primeiramente, eu vou me conhecer, eu vou identificar. O que eu estou sentindo, por quê, de onde veio, como que é isso. Segundo, eu vou acolher. Olha, vou dar um lugarzinho para me compreender o que é isso. Não vou fingir que eu não estou sentindo. Eu não vou fingir que não doeu. Eu não vou fingir que eu não estou triste. Eu não vou fingir que eu não estou sentindo. Eu vou sentir, eu vou chorar, eu vou contar para alguém. E isso é dar lugar. Doeu demais, o que eu faço? Vou transformar aquilo em algo bom. Eu vou ajudar uma outra irmã que está passando pelo mesmo problema. Né? Eu vou fazer uma obra na vida de outra, eu vou interceder por outra. Vou pegar a minha dor e transformar aquilo em algo bom. Isso é regulador de emoção. Isso é regulador de sentimentos. Quando eu tenho uma saúde emocional estável, eu fecho a porta para o fator psicossomático. Eu fecho a porta para as doenças aí aflorarem no meu corpo. Amém, irmãs? Estão conseguindo me compreender? Em muitos momentos, irmãs, a gente precisa mesmo de uma ajuda especializada. Tem dores, tem emoções que são difíceis de lidar. Principalmente se eu não tenho recurso suficiente para lidar com ela. Por exemplo, ninguém nasceu pronto para perder. Perder é algo que a gente vai aprendendo com a vida. Ninguém nasceu pronto para enterrar um ente querido. Isso é algo que a gente vai aprendendo com a vida. E aí, se eu passo por uma coisa parecida, o que eu faço com isso? Eu reprimo a dor? Eu reprimo o sentimento? Não, eu estou curada, eu vou seguir? Não. Tem horas que é necessário, sim, procurar um médico, procurar um psicólogo, uma ajuda especializada. Mas eu volto a dizer, nós somos privilegiados. Temos um Deus acima de nós, ao qual podemos contar todas as nossas dores,
temos irmãs em Cristo, temos uma liderança de Deus. Tudo isso são ferramentas que Deus usa para nos abençoar e para ajudar-nos a regular as nossas emoções. Amém, irmãs? Não adianta a gente cuidar só do corpo físico. Não adianta eu me preocupar em beber uma água, em me alimentar bem, movimentar o meu corpo, se o meu emocional não estiver bacana. Primeiramente, precisa cuidar do emocional. Porque quando o meu emocional está bacana, está equilibrado, está bom, eu consigo me alimentar melhor, eu consigo me cuidar, eu consigo cuidar do outro. Nós, irmãs, temos uma facilidade incrível de cuidar do próximo, não é? Cuidar do marido, cuidar do filho, da vizinha, da amiga que está precisando. Amamos socorrer as outras. Mas quem cuida precisa ser cuidada. Primeiramente o cuidado de si, para depois o cuidado com o outro. Até para a gente cuidar de um filho, a gente tem que estar bem emocional. E o estar bem emocional não é negar algum sentimento desconfortável. É compreender que sentimento é esse. É aceitar que os sentimentos estão aí e eu vou viver todos eles durante a minha vida. Lidar com as minhas emoções me ajuda a lidar com o outro. É interessante que eu fiz estágio 1 ano no Hospital Luxemburgo com mulheres que desenvolveram diversos cânceres, não só o câncer de mama. E aí quando você para ouvir, assim, são histórias tão tristes, assim, de vivências tão pesadas, de tanta coisa guardada, de tanta coisa enterrada, que quando vem à tona você consegue perceber o tanto que até a feição do rosto muda. Falar salva vida. Falar salva vida. A nossa saúde emocional, irmã, é tão importante. Vou avançar mais um pouquinho. 5 minutos? Irmãs, fiquem à vontade, assim, se surgir alguma pergunta, quiser interromper, fiquem à vontade, tá bom? A Paula falou que vai anotar as perguntas. Ótimo, pode anotar e me dar. Levanta a mão quem tiver perguntinha, que a Paula vai pegar as perguntinhas que vocês anotaram, tá bom? Muito bom. Nosso fator emocional, voltando a falar sobre isso, é algo tão importante da gente pensar. Qual que é aí a doença do século, irmãs? Quem vai saber me responder? Depressão. Depressão. Um dos fatores que desencadeiam o câncer de mama é a depressão. Hoje nós vemos mulheres cada vez mais novas, né, deprimidas. Mulheres hoje cada vez mais novas, ansiosas, né? A medicalização correndo solta. Não sou contra a medicação. Eu sei que tem casos muito específicos que é realmente necessário, mas a gente precisa pensar sobre esse fator. A depressão é porta aberta para um câncer. Como que eu evito a depressão? Ou como que eu trato a depressão? Como que eu lido com isso? Regulando a emoção. Regular a emoção, eu vou prevenir não só doenças psicossomáticas, não só um câncer, mas aquilo que afeta o meu corpo, como a depressão. A ansiedade também. A depressão é aquele estado de tristeza profundo, né, irmãs? Que a gente não sabe como que lida, que o mundo perde a cor, o mundo perde o afeto. Eu não tenho mais ânimo para nada, eu não tenho mais vontade para nada. A tristeza é um estado de sentimento normal, a gente tem que sentir mesmo. Não dá para ser feliz o tempo todo. Mas a depressão é aquele estado agudo. É quando o mundo fica cinza. É quando eu não sinto mais nada. É quando tanto faz, tanto fez. É quando eu não consigo nem dar conta de mim mesma. E a depressão é fator genético principal para um câncer. A gente precisa tratar isso e falar disso, porque isso é muito sério. Como eu disse, em muitos casos precisa sim entrar com uma medicação, um regulador de humor,
Mas em muitos outros, irmãs, a gente consegue tratar, resolver, melhorar e até prevenir isso. Como? Falando sobre a dor, falando sobre a tristeza, expressando isso de alguma forma, colocando isso para fora de alguma forma, né? E colocando bem-estar na vida. Irmãs, quando eu falo de colocar bem-estar na vida, eu estou falando de fazer uma atividade, de fazer uma caminhada, de botar um louvor alto dentro de casa e gritar aquilo, sabe? Expressar aquilo, deixar aquilo tudo sair. Eu estou falando de procurar fazer uma alimentação melhor. Eu sei que às vezes é difícil, né, irmãs? A correria do dia, as coisas estão muito caras. Mas a comida de verdade não é cara. Um feijão de verdade não é caro. Um alface de verdade não é caro. É procurar ter esses pequenos cuidados. Tudo isso previne depressão. É ter um papo gostoso com uma amiga, né? É colocar para fora aquilo que incomoda. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a arte-terapia, né? Que é a gente adotar a arte dentro da terapia. Coisas simples, irmãs, que a gente consegue fazer até em casa. Um bordado, uma pintura, um desenho, colorir um desenho. Tudo isso a gente aprende até com as crianças, né? São coisas tão simples que passam despercebidas no nosso dia. Mas tudo isso previne doença, previne depressão e ajuda a controlar. São pequenas coisas, irmãs. É conseguir, por exemplo, contemplar o belo, contemplar as pequenas coisas da vida. Uma chuva, uma brisa, um vento, um dia bonito. Quando eu consigo tirar o foco daquilo que me adoece, daquele sentimento desconfortável, e contemplar algo que Deus fez, como a natureza, uma flor, uma planta, eu estou trazendo cura para a minha vida. Isso cura a depressão, isso cura a ansiedade, isso previne as doenças psicossomáticas. A gente, irmãs, não precisa de muito para viver bem, para prevenir doenças, para nos cuidar. A gente precisa aprender com as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida. Tirar um tempo para você tomar um café, né? Colocar uma essência gostosa dentro de casa, um banho demorado. Tudo isso previne muito doenças psicossomáticas. Tudo bem. Nossa, essa aqui foi interessante. Gostei. Como vencer a falta de vontade de conversar com as pessoas? A falta de vontade de conversar com as pessoas, muitas vezes, é derivada de problemas de relacionamento. Por exemplo, fui frustrada, fui magoada, fui decepcionada, falaram de mim. Eu tinha uma expectativa numa relação que não deu certo. Fui abandonada, traída, enfim. Tudo isso faz com que a mulher vai perdendo mesmo a vontade de comunicar, de conversar, de interagir, de criar laços. Então, como que eu faço para vencer isso? Primeiro, a gente precisa entender que nós somos ser humano. A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai abandonar, porque somos falhos mesmos. E segundo, a gente precisa dar uma nova chance. E não estou falando de dar uma nova chance para o outro, não. É para nós. Porque isso é cura para nós. Quando eu tenho muita expectativa em alguém, numa relação, numa pessoa, numa conversa, eu vou ser decepcionada. Porque isso não fala do outro, fala da minha expectativa. Diminua a expectativa sobre o outro. Diminua a expectativa na relação com o outro. Se ofereça aquilo só que você tem. Sem criar, nossa, mas é a minha melhor amiga, vai salvar a minha vida. Não. Diminua a expectativa do outro, compreendendo que ele é um ser humano como você.
Ele é falho como você e ele vai errar como você. Compreendendo também que, acima de tudo, é terapêutico. O contato é terapêutico. Nós somos seres sociáveis, né? Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Está aí a palavra de Deus que nos mostra isso o tempo todo. Vencer o trauma da decepção na relação é difícil. Muito difícil. Mas se eu falo sobre ele, se eu libero o perdão para quem me decepcionou, para quem me traiu, eu tenho a oportunidade de reconstruir uma outra relação. Fale sobre a sua dor, sobre a decepção, sobre o trauma. Libere o perdão e faça de novo. Não pelo outro, mas por você. É vencer por você. É construir uma relação por você. Para que você tenha uma mente, uma saúde emocional. Amém, irmãs? A ciência prova que a mágoa é o principal fator que acarreta o desenvolvimento do câncer, mas como explicar crianças que não têm mágoa e aparece? Como eu falei, as mágoas reprimidas são fatores desencadeantes de câncer, de doenças psicossomáticas. São fatores. Mas quais são todos os fatores que predispõem o câncer? Fator emocional, fator genético, fator biológico, fator do ambiente e fatores externos. Esses externos são, por exemplo, a pessoa que bebe muito, que fuma muito, pode ter um câncer aí devido ao cigarro e à bebida. São fatores externos. Consegui ser clara? Então, são fatores diferentes. Fator emocional, fator genético, que é aquele que eu herdo. Já viram quando a pessoa tem câncer na família? Os outros membros da família precisam fazer exames regularmente? Porque é algo que está na gênese, no genético da família. Fator biológico, que é aquele que é desenvolvido através do meio. O fator externo, que é aquele que muitas vezes a própria pessoa provoca, né? Com maus hábitos, com cigarro, com bebida. Então, é uma junção de fatores. Pode ser que eu experimente esses fatores e não desenvolva um câncer. Por quê? Pode ser que tenha na minha família, pode ser que eu beba, que eu fume, que eu não cuide das minhas emoções e eu passe a vida sem câncer. Porque ainda assim eu dependo de uns genes, de células, que elas podem ou não sofrer uma mutação. Esse pode ou não é um gatilho. Eu posso ter a vida inteira e não ter nada. Eu posso ter um trauma, alguma coisa difícil, pá, foi gatilho, eu desenvolvo uma doença. Consegui ser clara, irmãs? Se eu não conseguir, vocês falam que eu explico melhor. Como vencer... esse aqui já foi. Qual a probabilidade de é fibromialgia? Não sei, fibroadema se tornar um tumor maligno. Pode ser que, por exemplo, você passe a vida inteira com isso e não desenvolva, como eu acabei de falar. Mas experimente um pequeno gatilho, pá, e a doença instala. Os gatilhos, irmãs, os gatilhos podem ser algo externo que eu experimente, algo, por exemplo, vocês já foram fazer raio-x? E aí a gente tem que entrar com aquela capota, né, para proteger. Muitas pessoas acham aquilo uma besteira, assim, eu vou ficar exposta ali nem 2 minutos direito. É um fator externo que pode ser um gatilho, que pode se transformar num câncer. Entende? Deixa eu ver se eu consegui responder. A probabilidade, eu não consigo te dizer ao certo, assim, quantos % vai desenvolver o câncer ou não. Tudo vai depender de fatores externos que você experimenta ou que você evita. De bem-estar, de boa saúde, de boas escolhas ou não. Se você experimentar algum gatilho, pode ser que sim. Se você não experimenta ou experimenta, mas cuida das suas emoções, da sua alimentação, tem um sono bacana, não reprime afeto ruim,
pode ser que você passe a vida sem desenvolver um câncer maligno. Consegui ser claro, irmãs? Um comentário. Não é porque somos cristãos que podemos sentir tristeza. Grandes homens da Bíblia sentiram tristeza, medo, angústia. Exemplo, Davi se escondeu, Elias fugiu de medo. Exatamente. Está vendo como somos humanos? Está vendo como ninguém está imune de passar por esses sentimentos? E temos mesmo que passar. Eu não sei se vocês já viram, mas as crianças é muito provável. Tem um filme que chama Divertidamente. Vocês conhecem? É um filme lindo, recomendo que todo mundo assista. Vou contar rapidinho para vocês como que é a história desse filme. Não me lembro muito bem, tá? Só os pontos importantes que eu guardei. Mas uma menina, ela muda de cidade. Menina novinha, 12 anos, 10. Ela muda de cidade com os pais. E na cidade antiga, ela tinha um clube que ela fazia esporte, ela tinha os amigos, tinha escola que ela gostava. Ela vai para um lugar que tudo é novo. E aí? Como que ela fica? Os sentimentos. Ela estava acostumada a sentir alegria. Estava no meio da galera dela, com os amigos dela, e a alegria estava ali. E aí ela começa a sentir um sentimento que ela não conhecia, que era tristeza. Tristeza, que é algo tão normal. E aí a alegria fica dentro dela combatendo a tristeza, porque a alegria acha que ela tem que sentir só alegria. A alegria ela tem que prevalecer, ela tem que permanecer. E aí a menina só recebe assim a cura, o alívio para a situação dela quando ela dá lugar para a tristeza. Quando ela entende que eu posso sim ficar triste. Eu deixei meus amigos na outra cidade. O que a gente aprende com esse filme? Todos os sentimentos são importantes. Todas as emoções são importantes. É isso que nos torna ser humanos. Se Davi não tivesse sentido angústia, a gente não teria salmos maravilhosos hoje. As emoções são importantes. Estar dentro da igreja não nos previne de vivê-las. Pelo contrário, muitas delas vão nos aproximar de Deus. Né? Eu lembro rapidamente que eu tive um período na faculdade que eu ficava assim, como que Deus é lindo, maravilhoso. A ciência está achando que descobriu que a gente tem que sentir. A Bíblia já falava isso há muito tempo. Os sentimentos estão aí para serem sentidos, vividos. E eles nos aproximam de Deus. Amém, irmãs? Qual o exercício físico melhor para quem está com depressão? Ah, isso aqui é muito bom. Eu não sou educadora física, mas é algo que eu consigo compreender bastante. Meu marido é educador físico. E ele fala muito sobre isso. Qualquer atividade física, qualquer coisa que possibilite o seu corpo de mover em um movimento que seja específico, que você conduza ele de uma forma que consiga produzir bem-estar, é bom. Não existe exercício melhor, exercício ruim. Primeiramente, você tem que gostar dele. Não adianta eu tentar fazer musculação se eu odeio pegar peso. Tem que ser aquilo que te causa bem-estar, aquilo que você goste, que você se adapte a ele. Seja uma caminhada, seja uma esteira, seja uma dança, um jump. Hoje a gente tem tanta coisa que dá para fazer, né, irmãs? Qualquer movimento que você faça de forma sistemática, tem que ser sistemática. Por exemplo, eu estou limpando casa, eu estou fazendo exercício, não está sendo sistemático. Você para e olha o menino, você para e atende a irmã que está ligando, você para e mexe o arroz, o feijão, não é sistemático. Tem que ser sistemático. Por quê? Quando eu estou movimentando o meu corpo, caminhando, por exemplo, sistematicamente, o meu corpo está produzindo, liberando hormônios do bem-estar que combatem diretamente a depressão. É como se fosse um remédio natural que Deus colocou dentro de você para combater aquilo que é ruim. Precisa ser sistemático e regular. Não adianta eu caminhar uma vez no mês, não. Vou caminhar 2 vezes na semana? Ok. Meu corpo vai entender que 2 vezes na semana eu vou receber aquela enxurrada, né, de hormônios que vão combater diretamente a minha depressão. Amém, irmãs? Consegui ser clara? Tem que ser algo bom, que você se adapte, que você goste e
que você faça sistematicamente e regularmente. Esse é o último então, né? Uhum. Irmãs, eu vou ler o último. Se vocês quiserem, depois pode pegar meu telefone com a Paulinha, que eu respondo o WhatsApp quando eu vejo. Mas a gente pode ir fazendo uma troca bacana aí. A mulher cristã tem muito medo de expressar as emoções pelas críticas que podem ser apontadas contra ela. Qual sua sugestão para mulheres que guardam as emoções por medo da crítica? A gente às vezes compartilhar é falta de Deus, né? Deus não curou, Deus não fez. Como é que eu vou falar disso? É difícil de lidar, é delicado. Como que eu posso expressar esse sentimento, então, se eu não posso falar com medo da crítica? Eu posso desenhar, eu posso escrever. Antigamente as mulheres escreviam cartas, né, na pena, diários longos que ninguém nunca via, que ninguém nunca lia, mas elas expressavam aquilo nas palavras, num poema, numa música, né? De alguma forma isso tem que sair. Encontre a sua forma, encontre a sua maneira, seja colorindo um desenho, pintando, bordando, fazendo uma costura. Encontre aquilo que seja só seu, porque isso é muito subjetivo. Eu coloro, eu imprimo imagens na internet de pássaros, que eu gosto muito de pássaros, e eu coloro. É uma forma que eu encontrei, de muitas vezes na correria do dia a dia, eu expressar um pouco do que eu estou sentindo. Encontre a sua forma, a sua maneira. Tem irmãs que tocam um instrumento, tem outras que vão cantar. É algo muito subjetivo, mas você precisa descobrir qual é a sua maneira. Isso tem que sair de alguma forma. Amém, irmãs? Bom, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por ter me emprestado o ouvido de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma a te despertar, a cuidar de você, das suas emoções e dos seus sentimentos. Amém? Pode cair um pouquinho. Queria te agradecer. Ilma, foi uma bênção. Viu? Palavra, a gente está tão acostumado de falar palavra, né? Mas não deixou de ser uma palavra. Uma palestra muito rica, estava ali anotando. E assim, como as coisas são de Deus, né? Os meninos que me conhecem aqui, antes de eu trazer alguém, eu costumo dar uma olhada, pesquisar, né? Com o altar é algo assim, que a gente tem responsabilidade. Quando Paula falou de você, eu senti algo tão bom e Deus confirmou. Porque tudo que você falou é o que a gente ensina, é o que a gente fala aqui muito, né? Com as mulheres da igreja. A gente aqui tem um ministério de cura e libertação, cura interior e libertação, depois nós vamos conversar. Mas não é uma bênção, gente? Vou te chamar outras vezes, nós vamos combinar, nós temos congresso, né? Nós temos muita coisa. Essa aqui veio para ficar, não é, gente? Né? Se gostaram? Eu gostei demais. Então, que Deus continue te abençoando, te usando, viu? Uma bênção. Vamos ficar de pé, gente? Eu quero orar. Quer orar pelas irmãs? Vamos fazer uma oração. Deixar a Ilma orar. Amém? Amém, irmãs. Queria convidar vocês a fechar os seus olhos e vamos sintonizar Deus nesse momento, porque Ele é o centro de todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de hoje, Deus, descobrir um pouco mais de Ti, ó Pai, entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que sonde os nossos corações e o nosso interior. Meu Pai, aonde há uma emoção, um sentimento reprimido, não tratado, não elaborado, que o Senhor possa ir de encontro, Pai. Que o Senhor possa ajudar cada mulher nos seus processos mais íntimos, Deus. Que o Senhor possa ir destravando aquilo que está travado. O Senhor possa ir ajudando na elaboração dos sentimentos que não foram trabalhados. O Senhor possa trazer cura sobre nós nesta noite, meu Deus. Cura, Senhor, as nossas emoções. Cura, Senhor, os nossos sentimentos. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
sendo saradas, curadas pelo poder do nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.